Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Hoje estamos no 10º dia de aprendizado e reflexões. Hoje teremos como tema a essência da adoração. Temos tratado sobre isso nos últimos devocionais, nos últimos dias, e hoje vamos falar sobre a essência, algo muito profundo e íntimo e decisivo na nossa vida. E já, adiantando, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, o seu comentário, e também se você não ativou ainda as notificações, ative para você receber assim que eu postar o nosso vídeo aqui no canal. O autor começa com a seguinte citação, de Romanos 6,13, que diz assim: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. E depois o autor então começa: a essência da adoração está em render-se. E aí ele continua numa reflexão sobre rendição. Muitas vezes nós ouvimos e temos a distinção ou o significado da palavra rendição como algo negativo. Alguém que está numa guerra ou num conflito se rende. A mesma coisa a palavra submissão. Aqui a palavra de Deus o autor traz a palavra rendição como algo positivo, como algo para render-se a alguém que confia. Olha como isso é forte. Quando você se rende, você está dando sinais de que você confia naquela pessoa ou que você confia em Deus. Render-se ao Senhor. E aí ele faz a seguinte reflexão: na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito sobre rendição. Se vencer é tudo, render-se não está em cogitação. Render-se é humilhação. É isso que a gente tem como cultura. E ele ainda continua: preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Aqui nós podemos ter uma reflexão de que a rendição, a submissão é sim importante no nosso relacionamento com Deus. É claro que com pessoas o nosso tratamento, o nosso agir, a nossa decisão, ela é diferente, mas com Deus a confiança, a obediência, a rendição e a submissão são a essência da adoração ao nosso Senhor. E o autor faz ainda uma citação do livro de Romanos que diz assim: após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorremos sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco. Paulo exorta a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. E ele diz assim: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aqui a palavra oferecer começa no início e no final do versículo, porque esse oferecimento é a rendição, é oferecer a sua vida, é oferecer o seu talento, é oferecer os seus afazeres, as suas ações ao nosso Senhor. E depois ainda tem uma outra reflexão muito pertinente. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus Ele não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. 95% não é o suficiente, 99% não é o suficiente. Deus quer você por inteiro.
3 barreiras impedem a nossa total rendição a Deus. É o medo, o orgulho e a confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado da rendição. Você jamais vai ouvir essa palavra e vai ter o mesmo significado. A palavra rendição para você agora tem um outro significado. E aí o autor explica então: posso confiar em Deus? A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. Você jamais vai se render a Deus se você não tiver plena confiança. E a confiança vem da fé, vem da obediência, vem de você ouvir e fazer o que Ele quer que você faça. E o medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será para você se render, mais fácil será para você o amar, mais fácil será para você confiar. Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. No outro dia do devocional, quando eu falava, que está escrito aqui que o autor traz, mas essa reflexão de que quando você estava sendo concebido, Deus já sabia como você viria. E quando você estava nascendo, Deus estava sorrindo ao seu nascimento. Isso é uma reflexão muito forte. Imagine o seu nascimento e Deus olhando para você e sorrindo. Um talento, um propósito novo está nascendo. Olha que coisa magnífica. Quando seus filhos estavam nascendo, Deus sabia o propósito para cada um deles. Ele ria, sorria, estava feliz. Olha que coisa grandiosa. E o autor ainda continua: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Cristo morreu na cruz por você. Olha a grandiosidade do amor de Cristo. Olha tudo que ele passou, toda a humilhação, por amor a você, por amor a mim. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. O nosso Deus, ele não é um Deus invasivo, ele é um Deus que bate na porta. E se você deixar, só se você deixar, e se você quiser dizer, eis-me aqui, ele entra e faz coisas grandiosas na sua vida. Deus, ele é amigo e libertador, e render-se a ele traz liberdade, não servidão. Quando você se rende, você se liberta de todo medo, você se liberta de toda comparação, de toda rejeição, de todo abandono. E aí você sabe verdadeiramente quem você é, quando você se rende a Deus. E aí o autor traz assim: admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Esse aqui é um sentimento que poda um ser humano. É um sentimento que faz com que o ser humano não tenha sucesso, prosperidade, felicidade. É um sentimento que traz muitos outros ruins junto. Impede de agir, traz a inveja, traz o ego, o egocentrismo. Tudo isso, todos esses sentimentos que não são de Deus. E aí vem uma reflexão. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. O ser humano tem dificuldade de admitir que não está no controle, que não pode controlar a natureza, que não pode controlar se a previsão do tempo deu uma coisa e depois no dia aconteceu outra. O ser humano é inconformado com isso. Ele quer saber o que vai acontecer depois da morte, ele quer saber o que acontece dentro das células, ele quer saber, inclusive, até criar um robô com a inteligência que Deus deu para substituir um ser humano. Isso é diabólico, isso é do mal. Quando você vir isso, não aplauda essa atitude. Lembre-se, Deus é um só e ele criou o ser humano, ele não criou um robô. Ele criou um ser humano e deu inteligência, só que muitos seres humanos usam a inteligência para o mal, assim como Lúcifer, que era um anjo que estava ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Aqui tem mais uma bela reflexão que diz assim: esta é a mais antiga das tentações, vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó,
Nossa verdadeira luta é com o Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Não tem como você querer ser Deus. Não tem como você idolatrar algo ou alguém, tirando, né, ou tratando-o como um Deus na sua vida. Deus é um só. Não tente travar essa guerra contra ele, porque você não vai vencer. Deus está no controle da sua vida e de todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa e tornou-se o maior inimigo de Deus e nosso. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento, porque não admitimos que erramos. Isso é orgulho. O orgulho nos impede de admitir que nós erramos, que somos humanos. E é a beleza de sermos humanos que nos encanta, que encanta Deus. Porque se nós queremos ser Deus, nós não vamos precisar mais dele. E aí? Jamais você vai ser como Deus. Jamais esqueça. Perfeição é só dele, não é de mais ninguém. E ele ainda continua. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Porque queremos algo, porque é algo do nosso desejo. Se o nosso desejo não está alinhado ao desejo de Deus, as coisas não acontecem. E se acontecem na força do braço, o preço a se pagar é muito alto. E o autor continua, o que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto. Não é procrastinar, não é ser ou tornar-se uma pessoa medíocre, se conformar com o que está errado. Não, pelo contrário, é sacrificar a vida ou sofrer. Por quê? A fim de mudar o que precisa ser mudado. Quando você decide mudar algo, dói. Só que, se é para o bem, precisa ser mudado. A gente olha para o nosso corpo. Se nós comermos besteira o tempo todo, se nós nos alimentarmos mal, se nós não cuidarmos do nosso corpo, o que vai acontecer com ele? Nós vamos ter problemas físicos. E aí? Vai doer para que nós possamos ter saúde. Então lembre-se, quando você decide se entregar para Deus, pode ser que doa, mas vale a pena, pelo preço que você vai pagar, porque Ele está com você. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que lhe pede, você diz, sim, Senhor. Seria uma contradição dizer, não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando recusa obedecer-lhe. E depois tem uma frase de Pedro que diz assim, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Quem se entrega a Cristo obedece às ordens de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Imagine Maria quando o anjo veio e disse a ela que ela teria um filho pelo Espírito Santo. Imagine o que ela pensou. Imagine o quão obediente e o quão rendida a Deus ela estava para que tudo se cumprisse. E o quanto todos os seus antepassados se prepararam e prepararam o território para que Cristo nascesse naquela época. E depois o autor diz, renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Quando você erra e alguém vem corrigir você, você sabe que errou, você não tenta se defender. Quando alguém vem falar mal de alguém e você se posiciona e diz obrigada, eu não quero ouvir, você também está sendo obediente a Deus. Então lembre-se, ser obediente, submeter-se a Ele, render-se a Ele, é verdadeiramente uma decisão. E
A Bíblia é muito clara quando ela diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que ter um Deus único. Ele deve ser o seu Senhor. Cuidado para não distorcer as verdades e não criar um novo Deus para a sua vida. Jesus, quando estava, prestes a ser crucificado, ele orou dizendo: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando Jesus disse isso, ficou muito claro a obediência, a rendição e a confiança. É o exemplo que ele deu que nós devemos seguir. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, este problema, dor, doença, circunstância, é necessário para o cumprimento do teu propósito, para que a tua glória resplandeça em minha vida e na vida de outra pessoa. Por favor, Deus, não se afaste de mim. A gente não deve pedir que afaste de nós a dor, o sofrimento. Nós devemos pedir a Ele que Ele não se afaste de nós, porque Ele vai dar o consolo, Ele vai dar o descanso que nós precisamos, porque Ele sabe todas as coisas, nós não. E o autor ainda continua: render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra nossa natureza egoísta. Olhar para o nosso próprio umbigo, querer só o que é bom para mim, sem em nenhum momento passar pela nossa cabeça que nós teremos desafios e ressignificar cada desafio que vier. É isso que Deus quer que nós façamos. E depois o autor fala: a bênção em se render. A Bíblia é clara como um cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade, mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Entregue sua vida a Cristo. Ele sim traz liberdade e paz, nada mais. Não é o dinheiro que traz a paz e a liberdade. Não é ídolos, não é ser famoso, não é o sucesso, não, é Deus. Você pode ter tudo isso, pode ter prosperidade, sucesso, abundância, mas se você não tiver Deus, você está incompleto. E o autor ainda diz: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. Quão grandioso é a sua entrega a Deus, é a grandiosidade do poder que Ele dá a você, da prosperidade, do sucesso, do poder de fazer as coisas do jeito certo. Depende da sua entrega, da sua rendição. A melhor forma de viver, todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões dos outros ou às expectativas dos outros, a dinheiro, a rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, ao ego. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, outros ídolos, às quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. E a escolha é sua, a decisão é sua. Mas lembre-se, independente da sua decisão, há consequências. Se você se render a Deus, você vai colher as consequências. Mas se você se render ao caos, você também colherá as consequências. A escolha de a quem você se renderá é sua, única e exclusivamente. Depois o autor ainda continua: seus momentos mais sábios são aqueles em que você disser sim a Deus. Diga sim a Deus, diga: eu estou pronto para tudo
e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente da dependência de Cristo, eu dependo dele. Eu não quero ser independente de Cristo, eu sou dependente dele. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente e me seguir. Ou seja, abrir mão das coisas mundanas, abrir mão de uma opinião formada e achar que é a única e verdadeira, a absoluta verdade. Deus é a única verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós aqui temos opiniões, mas a verdade é só Ele, só nele que nós encontramos. Quando há um vazio dentro de nós, se você não tem Cristo, você não vai preenchê-lo nunca. Lembre-se, se você não tem Deus, você tem um vazio, um buraco negro gigantesco dentro de você. E ele ainda continua: deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que você deseja. Na maioria das vezes, não é o que nós desejamos, é o que Deus quer. E quando nós decidimos nos render e obedecer a Ele, nós simplesmente fazemos. Às vezes, Ele nos manda fazer algo e nós dizemos: mas será? Não diga, não duvide, não tenha distrações, conecte-se nele e seja fiel a Ele, renda-se a Ele e você verá grandes coisas acontecerem na sua vida. As consequências da sua escolha virão de forma sobrenatural. E aí o autor então vai terminando com a seguinte pergunta: você já firmou um contrato com Deus? Você já disse para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu acredito em Ti e assim eu quero ser Teu. Eu me rendo, eu Te obedeço, eu confio, eu tenho fé. Você já fez isso e assinou um contrato de fidelidade, de adoração? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que Ele quiser? Ele deu a vida a você, a sua vida é dele. Então adore e faça o que precisa ser feito em nome dele. Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Renda-se ao Senhor. Não relute mais, não arrume desculpas, não conte historinhas, não se sabote. Renda-se a Ele. E aí vem o tema da nossa reflexão do dia 10, que diz assim: a essência da adoração é a rendição. E o versículo para memorizar: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Isso está em Romanos 6:13. E depois a pergunta para meditar de hoje é: que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou nas mãos dele? E deixar ele fazer o que ele quer. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu confio, eu te amo, eu te obedeço, eu me rendo a ti, meu Pai. Pense nisso, reflita sobre isso neste dia e eu vejo você amanhã para mais um momento de reflexão e de rendição ao nosso Pai.